João, capítulo de número 5, quem abriu, diga amém. A partir do verso 6, diz assim: quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude. Repita comigo: não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor já está fazendo em nosso meio. Senhor, nós já adoramos o Teu nome com lindas canções, nós já ofertamos, nós já oramos, mas nós queremos ouvir a Tua voz, e a minha oração, Senhor, é prega para nós, Espírito Santo, que a Tua graça e a Tua misericórdia possam nos alcançar, e essa palavra possa ser transformadora para nós, em o nome de Jesus, amém e amém. Então vamos lá. Esse texto, ele é um texto muito conhecido, ou melhor, essa história, ela é uma história muito conhecida, que fala sobre o paralítico no poço de Betesda. O meu tema hoje é: ele viu você. Você pode falar para quem está do seu lado, diretamente? Fala aí, ó, ele viu você. Então vamos lá. Jesus, ele está no início do seu ministério aqui. João, ele vai nos tratar a respeito disso. Ele está no início do seu ministério, principalmente no que diz respeito a milagres, porque você vai ver que no capítulo 2, João vai relatar o primeiro milagre de Jesus, que foi transformar água em vinho em um casamento, aonde o vinho, ele tem uma simbologia, que é a simbologia da alegria. O vinho, ele representa a alegria. Interessante que em um casamento, é claro que algumas outras coisas, o nascimento de um filho, algumas questões, mas um casamento, ele representa simbolicamente também o lugar mais feliz da terra. Por quê? Porque em um casamento não há tristeza, irmão. Você não vê ninguém casando triste. Bom, eu já fiz muito casamento, tem gente que me chama de pastor Santo Antônio, de tanto casamento que eu faço, né? Mas eu nunca vi ninguém triste, né? Todos, é um lugar de alegria, é um lugar de celebração, é um lugar de festa. Então, o casamento, ele representa isso, o lugar mais feliz da terra. Só que, irmão, João está nos mostrando que até no lugar mais feliz da terra, pode acabar a alegria quando Jesus não está presente. Pode faltar alegria se Jesus não estiver presente. Por quê? Porque aquele casamento, se não tivesse Jesus, o vinho ia acabar, a alegria ia embora, a celebração ia terminar, e mesmo no lugar mais feliz da terra, ia faltar alegria, ia entrar tristeza. Mas porque Jesus estava lá, e Jesus, nós vamos ver a partir dessa mensagem que ele se importa com tudo isso, o vinho que acabou não foi o problema, irmãos. O vinho que acabou foi a solução para um vinho ainda melhor. Que maravilha, é ou não é? Porque aquilo que era o fim, aquilo que era a perda, aquilo que era o término, se tornou um vinho ainda melhor, aonde todos que estavam festejando puderam dizer: olha, deixaram o melhor para o final. Entenda, às vezes muitos dos nossos problemas não estão no vinho que acabou, mas está na ausência de Jesus na nossa festa. Às vezes o nosso problema não está no vinho que está indo embora, mas está na ausência de Jesus. Não porque Ele não queira, mas porque a gente não convida Ele. A gente tem o costume de convidar Jesus para as nossas crises, para as nossas dores, mas para a festa você deixa de fora. Para a celebração, às vezes a gente costuma esquecer. Mas eu quero declarar algo para a sua vida hoje, quem quer receber isso aqui. Hoje é dia do Senhor entrar na tua festa.
Hoje é dia do Senhor entrar na tua vida, e aquilo que é dor para você, aquilo que é perda para você, aquilo que é término para você, vai se tornar em um vinho ainda melhor, pois grande será a transformação de Jesus na sua vida. Você crê nessa palavra? Dá um glória a Jesus aí, meu irmão. Aleluia. Então João está relatando para nós a trajetória. Primeiro milagre, capítulo 2. Depois disso, Jesus ele vai começar a ter encontros. Deus, ele é um Deus relacional. Então Jesus, ele começa a ter encontros. No capítulo 3, ele vai se encontrar com Nicodemos, aonde ele vai ensinar sobre o que é nascer de novo. No capítulo 4, ele encontra com a mulher samaritana, aonde ele vai se revelar como o Cristo. E no final do capítulo 4, a Bíblia vai relatar o segundo, seguindo a ordem de João, milagre de Jesus, que foi a cura do filho de um oficial, aonde esse oficial, ele chega, ele fala: Jesus, eu estou longe de casa, e o meu filho está muito doente, ele está muito mal, e eu preciso da sua ajuda. E Jesus falou: tá bom, estou resumindo aqui, obviamente, tá bom, vai lá, o seu filho está curado. Vai acontecer igual você está pedindo. E quando ele chega em casa no outro dia, ele vê que o filho dele estava curado, estava brincando, estava bem. E aí ele pergunta: por aí, ele está curado, mas que hora que ele está curado? Aí disseram para ele: não, nas minhas palavras, foi mais ou menos ontem, a 1h da tarde. Aí ele foi ver que foi justamente a hora que ele estava com Jesus, que Jesus havia liberado a palavra. Então aqui é o segundo milagre de Jesus. Então, João vai entender, estou mostrando que o início de Jesus, que a cura do paralítico do poço de Betesda é o início do ministério. Vai se relatar o terceiro milagre. Então o capítulo 5 vai nos mostrar que um tempo depois, Jesus sobe para Jerusalém, para uma festa dos judeus. A Bíblia e o texto não relata qual festa era: Páscoa, Pentecoste, Tabernáculos, que são as três principais, ou se era alguma outra. Porém, a Bíblia fala que Jesus está subindo para a festa, está subindo para Jerusalém. E ali em Jerusalém tinha uma porta, chamada de Porta das Ovelhas, cujo era a passagem principal para quem estava indo para as festas. Todos que passavam por ali, ou melhor, todos tinham que passar por ali. E justamente perto dessa porta havia um tanque chamado Betesda, que significa casa de misericórdia. A Porta das Ovelhas é uma das portas principais de acesso, e tinha esse nome, um dos motivos, é porque ali também tinha animais, ovelhas, para que fossem levados ao sacrifício, porque os judeus que moravam em Jerusalém, eles quando iam para a festa, até o templo, eles pegavam o seu sacrifício, a sua oferta, e eles levavam até o templo. Porém, se um judeu morasse longe, até fora do país, ele não conseguiria trazer por tanto tempo, então ele passava nesse lugar, e ele adquiria o seu animal, porque era ensinado, inclusive na Bíblia, que não se poderia apresentar-se ao Senhor sem o seu sacrifício, sem a sua oferta. Então ali era a porta que dava o acesso, era a porta que dava esse ingresso, para que eles pudessem ir e fazer o sacrifício. Ali tinha esse tanque, e eu quero ser bem didático aqui para a gente aprender algo. Ali tinha esse tanque, esse lugar, aonde ficavam reunidos centenas e centenas de doentes já designado pelos médicos, como se dizem nos dias de hoje. Sabe, ficavam ali cegos, ficavam ali paralíticos, ficavam ali muitas variedades de doenças já perdidas, doenças terminais, e ficavam naquele lugar reunido todo esse povo. Por que que eles ficavam ali? Porque se tinha a ideia que de vez em quando um anjo vinha e agitava as águas daquele tanque, daquele poço de Betesda. E quando ele agitava as águas, quando o anjo agitava, o primeiro que caísse ou que entrasse no tanque seria curado de toda e qualquer doença, não importava o nível da doença. Entrou no tanque com a água agitada, ele seria curado. Alguns
tentam trazer isso aqui como uma ideia mística ou como uma história que lhe era contada. Porém, a Bíblia vai dizer no capítulo 5 que a água de vez em quando era agitada pelo anjo. Então, independente disso, vai ver que ali era um lugar onde se reuniam pessoas que já não tinham mais esperança. Ou melhor, que já estavam ali como o último fio de esperança. Pessoas que já haviam procurado tudo, pessoas que já, quem sabe, gastou todos os seus recursos diante de uma medicina que era limitada na época. Eles iam para ali para ver como última esperança, para ver se o anjo agitava, e não só agitar, depois que ele agitasse, eu tinha que disputar com um monte de galera que estava igual a mim, ou às vezes pior do que eu, mas eu tinha que disputar para entrar na água e aí sim ser curado. E o que é interessante nisso? Que às vezes isso também é um problema de muitos hoje. Por quê? Porque estão talvez desesperados, impotentes, enfermos por causa do pecado e que ficam buscando lugares, ficam buscando pessoas que prometem aliviar a sua dor, a sua condição, sem trazer um resultado duradouro e efetivo. Pessoas que procuram lugares que prometem esperança por aquilo que é falado e não por aquilo que de fato é feito. Pessoas que estão atrás de águas sendo agitadas, pessoas que ficam andando atrás de movimentos. Se tem palavra, se tem solidez, se tem a doutrina santa de Cristo, eu não tenho muito interesse, mas se é revelação, se é no CPF de não sei o que lá, se essas loucuras que aparecem na internet, eu pego o carro, eu viajo, eu subo o morro, eu vou lá. Por quê? Porque as pessoas ficam caçando movimentos, caçando águas que ficam se movimentando, mas Jesus está dizendo para alguém: não foque nas águas que se agitam, mas foque na fonte que se move. Aleluia! Quem está entendendo isso aqui? Não foque nas águas que se agitam, você tem que focar na fonte que se move, meu irmão, porque você não precisa de uma água agitada em um tanque. O que você precisa é de uma fonte que se move ao teu favor, que se importa com você e que tem poder de transformar você por completo. Tem gente que está procurando água agitada, irmão, e está perdendo o mais precioso, que é a fonte. Então aprende isso, não olhe para o tanque, olhe para a fonte de águas vivas, e a fonte é Jesus. Ah, irmão, isso aqui que é maravilhoso, que além dessa fonte ser acessível, você não precisa viajar, você não precisa ir para longe, você não precisa pegar trânsito, você não precisa... Entra no seu quarto, fecha a sua porta e fala com seu pai que a fonte vem até você e toca e transforma você. A fonte está acessível para nós, está de braços abertos, não importa o tempo, a hora, a geografia, o local, aonde você clamar, Deus ouve e Deus vem ao seu favor. Então ali tinha a porta das ovelhas e a casa de misericórdia, que era o tanque. Só que aqui tinha algo que parecia, de certa forma, uma contradição. Por quê? Porque ali era a porta das ovelhas, mas não tinha pastor. Era a casa de misericórdia, mas não tinha misericórdia. Não tinha compaixão. Então, como que é a porta das ovelhas e a casa de misericórdia, se o que a gente vê são pessoas doentes em um lugar e outras indo para a festa? E ninguém se compadece, ninguém faz, é um povo indo para a festa, não olhando para o lado, e o outro sofrendo. E aqui fica parecendo que é uma realidade contrária. Porque é a casa de misericórdia, mas não tem compaixão. É porta das ovelhas, mas não tem pastor. Então é um nome que não condiz com o lugar. Porque justamente o que eu estou falando, não tem misericórdia e nem apacentamento, até que Jesus chega. Porque quando Jesus chega, chegou um pastor na porta das ovelhas. Quando Jesus chega, a misericórdia em pessoa chegou ali. Então quando Jesus chega, virou casa da misericórdia mesmo. Quando Jesus chega, virou porta das ovelhas mesmo. Porque Jesus chegou e trouxe toda a estrutura que lhe era falado necessária. Entenda uma coisa, deixa eu declarar algo na sua vida. Todo contraste da sua vida muda quando Jesus chega.
Não, quem pegou isso aqui, pelo amor de Deus, seja profeta para quem está do seu lado aí, para você dar uma cortada. Sacode ele aí, me ajuda a pregar, vamos lá. Sacode ele aí e fala assim, ó, todo contraste da sua vida muda quando Jesus chega. Uou! Você crê nisso? Tudo aquilo que parece contrário na sua vida se torna real quando Jesus chega. Sabe por quê, irmãos? Se eu olhar para a minha realidade hoje, de tudo aquilo que Jesus já falou para mim, eu estou falando de mim porque é meu testemunho pessoal, você pode trazer para você também. Se eu olhar para a minha realidade hoje, de tudo que Jesus já falou, que vai fazer, onde vai me levar, o que vai acontecer, para onde vai, eu olho para a minha realidade hoje, eu mudaria o nome, porque está contraditório. Um exemplo, pastor, Jesus falou que vai te levar para as nações. Eu não estou indo nem em Seropédica, irmão, que é a cidade vizinha aqui. Então, peraí, se eu não, olha a minha realidade, não saio de Paracambi, Deus está falando que eu vou para as nações, eu mudo o nome, ele está contrário, isso não bate. Se eu olhar para as vidas que talvez entram doentes aqui na igreja, e o nosso nome da igreja é o quê? Comunidade Rafá. Para quem não sabe, Rafá significa Deus da cura. Então, se a gente olha para as vidas que ainda possam estar doentes, que entram aqui dentro, a gente muda o nome. Não, porque peraí, pode ser alguma coisa que não está encaixando. Mas deixa eu te falar uma coisa, sabe por que eu não mudo o nome? Pergunta por quê. Não, muito fraco, pergunta por quê. Porque circunstâncias não limitam a Deus. Oh, aleluia, aqui é Rafá mesmo, é Deus da cura aqui mesmo, ainda que possa ter um ou outro que ainda não foi curado, o Jesus que cura está aqui, e na hora certa vai se manifestar ao teu favor. Quem está crendo nisso aqui, irmãos? Aleluia, tudo aquilo que parece um contraste na sua história, vai se tornar realidade, porque Jesus chegou, e se Ele falou, se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ainda que pareça mais louco, irmão, se Jesus falou, pode esperar, porque vai acontecer. Aleluia. Então Jesus chega ali, passa pela porta das ovelhas e chega até o tanque. E quando ele chega ali, agora ele encontra um homem que estava há 38 anos, paralítico. Ele era paralítico há 38 anos. Irmãos, pensa nisso aqui comigo. A Bíblia não relata a sua idade. Ele não era paralítico de nascença, pois a Bíblia também não relata. Se fosse, ela relatava como em outros casos. Mas ele está já há 38. Irmãos, eu tenho 35 anos de idade. Eu sei que você pensou que era 26, eu sei. Mas são 35 anos de idade. Eu já vivi demais. Falta muito para viver ainda, Jesus. Fica parecendo que eu já estou satisfeito. Ou não, quero viver mais. Mas, só se o Senhor voltar, e aí é melhor. Mas, 35 anos, o cara era mais velho que eu, de paralisia, 38 anos paralítico. Isso não vai representar que ele estava no tanque há 38 anos, embora há uma grande possibilidade disso ser um fato. Mas ele estava ali, no mínimo 18 anos, naquele tanque. Olha, eu quero te explicar esses detalhes para você entender o tamanho da frustração. No mínimo 18 anos. Provavelmente. Por quê? Vou te explico. No versículo 6, vai dizer que Jesus sabia que ele estava naquela situação, João, há muito tempo. A resposta para muitos para isso é que Jesus sabia, porque Jesus é Deus. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, o que de fato é verdade. Mas Jesus sabia que aquele homem estava ali há muito tempo, porque desde os 12 anos, Jesus sobe para Jerusalém com seus pais, para as festas dos judeus. Tem até um episódio, a qual Maria perde Jesus no templo, você conhece. Depois, quando ela volta para achar, Jesus está ensinando os escribas lá, os doutores da lei. Mas, desde os 12 anos de idade, Jesus sobe para Jerusalém, no mínimo 3 vezes por ano, e passava por aquela porta ali das ovelhas, 3 vezes por ano, desde os 12 anos. Então Jesus agora com 31 anos, ele já havia passado por aquele lugar, no mínimo 18 anos, 3 vezes ao ano, e sempre que ele passava, uma coisa era certa, ele via aquele homem ali.
Então você imagina, ele está passando desde os 12, vendo aquele homem ali solitário, paralítico, isolado. Jesus está vendo ele envelhecer ali, ele se acabar ali. Provavelmente Jesus já desejava agir, né? Se a gente pudesse agiria. Você imagina Jesus, só que ele passava ali, Jesus já queria agir, só que ainda não era tempo, porque Jesus ainda não havia sido batizado por João, declarado por Deus Pai, ainda não chegou o tempo, o ministério dele ainda não havia sido revelado. Mas quando o tempo chega, quando Jesus ele é batizado ali por João, o Espírito Santo desce como uma pomba, Deus Pai do céu diz: esse é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Quando chega a hora, Jesus agora ele está subindo para a festa, e ele vai passar pela mesma porta de sempre. Mas agora ele não passou por passar, ele passou direcionado para agir, porque agora ele não entrou na porta como filho de Maria e José, ele está entrando na porta como filho do Deus vivo. Quem está entendendo isso aqui? Tem coisas que Deus ainda não fez na sua vida, não é porque Ele não viu, não é porque Ele te abandonou, não é porque Ele não se importa com você, mas é porque ainda não chegou um tempo, e há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Mas eu posso declarar uma palavra para você, deixa eu declarar que está chegando o tempo do Senhor agir na sua história. Ele está vendo, Ele está cuidando, e a hora certa está chegando. Ele vai entrar na sua causa, Ele vai transformar a sua paralisia, Ele vai mudar a sua história. Só quem quer nessa palavra, não, glória a Deus mais alto aí, em nome de Jesus. Então quando Jesus chega, ele encontra esse homem, e quando ele chega até esse homem, ele se abaixa ao lado dele, para ficar no mesmo nível que ele, no mesmo campo de visão, para enxergar como aquele homem enxergava há 38 anos, nessa situação. Jesus se abaixa, se coloca como igual, ele dá atenção que quem sabe há anos aquele homem não havia recebido. Ele viu como aquele homem estava vendo, para ele poder dizer que aquele homem iria ver como Jesus estava vendo. Entenda, Jesus parou naquele tanque, aonde ninguém parava, aonde ninguém sequer olhava, porque, irmãos, não era só um lugar de doentes, era um lugar sujo. Eu estou falando de um paralítico há 38 anos, só para você entender. Você acha que as pessoas iam lá pegar ele para levar no banheiro? Não, as necessidades eram feitas ali. Igual a ele devia ter outros, sabe, era um lugar inóspito, era um lugar ruim, mas Jesus foi lá, porque Jesus é mestre em entrar onde ninguém quer entrar. Jesus é mestre em fazer o que ninguém quer fazer. Não importa o nível da sujeira, do pecado, do lamaçal que te atolou, não importa se você abriu o seu coração, Jesus entra na tua vida hoje, Jesus transforma você hoje. Não importa o quão sujo é o teu passado, o que importa é que lindo vai ser o seu futuro, se Jesus entrar na sua vida. Aleluia! Jesus chega naquele lugar, se abaixa junto com aquele homem, senta ao lado dele, não se importa com o contexto, com a sujeira, com o cheiro, com o ambiente, e ao lado dele, olhando para ele, Jesus faz a pergunta de milhões: você quer ser curado? Você quer ser curado? O maravilhoso, irmãos, é que Jesus não perguntou o nível do problema, Jesus não perguntou o nível dos recursos, Jesus só perguntou: você quer ser curado? Porque Jesus não está preocupado com o que você tem ou não, irmão, se os seus recursos são pequenos ou não. Ele só tem uma pergunta para você: você quer ser curado? Porque não importa a sua doença, não importa a sua dor, Jesus tem poder de curar e transformar toda e qualquer situação. Era uma pergunta, irmãos,
óbvia, ou melhor, que era para gerar uma resposta óbvia. Alguém que está paralítico há 38 anos, recebe uma pergunta: você quer ser curado? A resposta óbvia para isso é: sim, óbvio, eu quero agora, por favor. Sim, era para gerar uma resposta óbvia, é claro que eu quero, mas não foi bem assim. Porque ele respondeu: eu não tenho ninguém. Olha a pergunta: você quer ser curado? Olha a resposta: eu não tenho ninguém para me levar quando a água é agitada. Sempre vem um e pula no meu lugar. Sabe o que ele está dizendo? Ninguém me vê, ninguém se importa comigo. Muitos, diante dessa resposta, vão dizer que aquele paralítico não entendeu a pergunta de Jesus, ou preferiu reclamar, ao invés de tomar posse do que Jesus estava falando. Mas você já parou para pensar que o que pode ter gritado dentro dele foi uma dor maior do que a paralisia? O que pode ter gritado dentro dele foi uma dor maior do que não andar. Porque quando Jesus perguntou, ele espontaneamente gritou o que estava no coração dele: eu não tenho ninguém. Ninguém se importa, ninguém me vê. A dor daquele homem não era só de ver a água agitada e não conseguir chegar, mas era de, principalmente, por ninguém tentar ajudá-lo, por ninguém chegar e falar: eu vou te levar, por ninguém se importar, por ninguém ver ele há anos. Então ele grita a sua dor: eu não tenho ninguém, ninguém se importa comigo. Você está perguntando se eu quero ser curado? Ninguém me vê. E quantos hoje não vivem essa mesma crise, essa mesma dor? Estão paralisados não por não conseguir andar, mas por não ter ninguém, por depositar sua esperança em quem decepciona, em quem abandona. Estão paralisados, feridos e gritando: ninguém se importa, ninguém liga, ninguém me vê, eu estou nessa situação há anos. Para os outros, a gente está querendo mostrar que a nossa dor é na perna. Eu estou paralítico, mas dentro de você a dor não é essa, a dor é da solidão, a dor é da indiferença, a dor é do abandono. Mas eu tenho uma palavra para você: Jesus te viu. Ah, pouca gente comigo. Jesus viu você e Ele se importa. Pessoas são falhas, pessoas decepcionam, pessoas abandonam, pessoas frustram, pessoas não têm compaixão. O pecado corrompeu a plenitude relacional do homem, mas Jesus não. Oh, irmãos, Jesus não falha, Jesus não decepciona, Jesus não te abandona, Jesus não te despreza. Ele chega na sua causa, Ele te pega no colo, Ele te protege debaixo das suas asas. Ainda que uma mãe se esqueça do seu próprio filho, eu todavia jamais me esquecerei de você. Ele se importa, Ele já te viu e vai agir. Aleluia, aleluia. Ele já te viu. Agora, cuidado para não confundir abandono com vitimismo. E essa ressalva é necessária. Cuidado para não confundir abandono com vitimismo. O que é vitimismo? Vou te explicar rápido. É uma postura interior, é uma forma de enxergar a vida. A pessoa se coloca, preste atenção, vou ler até devagar, constantemente como vítima das circunstâncias, das pessoas e até de Deus. Ela acredita que tudo conspira contra ela e por isso se acomoda na dor. Preste atenção que se eu te achei aqui hoje, você vai sair daqui curado. Esperando que os outros tenham pena. Olha isso aqui. Ou que algo mude sem que ela precise mudar.
Característica de uma vítima, quer que tudo muda, mas você não muda. Característica do vitimismo, reclama mais do que reage. Já viu essa pessoa? A Lalesca que fala esse ditado, para de olhar o buraco do pudim. Tem gente que só olha o buraco do pudim, cara, o pudim está lá bonitão assim. Mas o cara está olhando o buraco, não, mas falta um pedaço no buraco aqui. Reclama mais do que reage. Foca no problema e não na solução. Espera ser resgatado em vez de se levantar, irmão. Pelo amor de Deus. Usa a dor como identidade. Ninguém me entende, está tudo errado comigo. Diferente do abandono. Porque o abandono, por sua vez, é uma experiência real de perda de alguém que se foi ou algo que se quebrou, uma ausência que marca. É o sentimento de ter sido deixado para trás, esquecido, ignorado. É ou não é o paralítico do poço? Quais são as marcas de um abandono? É uma ferida que dói de verdade, não é uma escolha. Ser vítima é uma escolha. O abandono não. Gera sensação de vazio, rejeição e invisibilidade. Pode ser emocional, falta de afeto, relacional, pessoas que foram embora ou até espiritual. Sensação de que Deus se calou. Precisa de cura e não de negação. Então preste atenção, o abandono é uma dor legítima, o vitimismo é o que fazemos com essa dor depois. Pega essa verdade para você. O abandono é a ferida, o vitimismo é quando a ferida se torna identidade. Está aqui. Vamos ler só para você gravar? No 3, 3. O abandono é a ferida, o vitimismo é quando a ferida se torna identidade. Então há uma linha tênue sobre o que precisa ser observado diante de uma geração completamente vitimista que nós temos hoje. Porque entenda uma coisa, irmãos, se o irmão da igreja for visitar você e você não aceita, porque tem que ser, na sua cabeça tem que ser o pastor que tem que te visitar, você não precisa de ajuda, você quer ser bajulado. Apertou um pouco, né? Você não está sozinho, você não está abandonado, você está se vitimizando. Então entenda, tem muita gente aqui para cuidar de você junto comigo, irmãos. E glória a Deus por isso, eu quero que você seja mais um, para a gente expandir o reino de Deus. Mas cuidado para você não confundir abandono com vitimização. Dito isso, quando a sua esperança é toda depositada em quem pode te levar para as águas agitadas do tanque, quando a minha esperança é toda depositada em só quem pode me levar, quando a água é agitada, preste atenção, de fato vai haver decepção. Porque às vezes quem te trouxe até aqui não tem capacidade de te levar para o próximo nível. Você está entendendo ou não? Eu não preciso gritar para você pegar, você precisa refletir aqui comigo. Por quê? Porque aquele homem, preste atenção, aquele homem não chegou no tanque de Betesda sozinho. Alguém levou ele até lá. Alguém levou ele. Só que a decepção dele é que ele queria que alguém ficasse lá esperando para levá-lo para a água, quando a água fosse agitada, e ninguém ficou. Abandonaram ele lá, deixaram ele lá. Mas entenda uma coisa, não seja ingrato com quem te trouxe até aqui. Você não chegou aqui sozinho não, irmãos. Para você chegar aqui, alguém orou por você, alguém jejuou por você, alguém buscou por você, alguém perdeu noite de sono na madrugada orando por você, alguém fez algo por você. Quem está entendendo isso? Teve gente que foi até pego pela mão e trago para a igreja. Alguém te trouxe aqui, mas entenda, quem te trouxe até aqui não vai conseguir te levar para o próximo nível. Então seja grato com quem te trouxe, mas se prepara para quem vai te levar para o próximo nível. Aleluia! Porque Jesus está dizendo para alguém, até aqui te trouxeram, mas daqui para lá, sou eu que vou levar você. Qual é o nível? O nível da cura, o nível da transformação, o nível da libertação. É Jesus que vai te levar. Aleluia! É tempo de cura, meu irmão. É tempo de toda paralisia cair por terra. Eu declaro que a dor do abandono, a ferida do abandono, da solidão, vai ser arrancada de dentro de você hoje. Por quê? Jesus já te viu.
Jesus já te viu e tem cura para ser liberada sobre a tua vida hoje. Quem crê nessa palavra aqui? Aleluia! Aleluia! Quando aquele homem gritou, ninguém se importa, Jesus gritou, eu me importo. Quando ele gritou, ninguém me vê, Jesus disse, eu te vi. E porque eu te vi, eu falo para você, levanta, pega a sua vaca, pega a sua cama e pode andar. Ele disse, não tem ninguém. Jesus disse, não tinha. Porque agora eu cheguei. Deus está falando com alguém aqui. Agora eu cheguei. E porque eu cheguei, pode pegar a maca. Deus está falando com alguém. Pode levantar. Pode se posicionar. Porque Deus tem uma nova história para você. Mas entenda, a cura é Jesus que faz. Mas pegar a maca e levantar é contigo, irmão. Porque deixa eu te falar uma coisa. Essa pergunta, você quer ser curado? Por mais simples que pareça, não é tão simples assim para muita gente. Sabe por quê? Porque ser curado requer responsabilidade. Como, pastor? Entenda. Eu acho que eu já vou terminar. Pode vir, vai que eles pensam que está acabando, mas eu devo pregar mais um pouco. Vamos lá. Requer responsabilidade. Sabe por quê? Porque quando você for curado, acabou a sua muleta. Está pegando ou não? Quando você for curado, acabou a sua desculpa. Quando você for curado, acabou a sua prostração. Quando você for curado, acabou o seu vitimismo. Quando você ser curado, acabou esse sentimento de pena que você tem que receber dos outros. Acabou. E pasmem, tem gente que não quer. Você quer ser curado? Ai, meu Deus, posso falar ou não? Tem gente que não quer, se alimenta da dor. Está prostrado e me deixa aqui. Se alimenta do olhar de pena das pessoas. Ei, Deus não tem isso para você não. A pergunta de Jesus para pessoas aqui hoje é: você quer ser curado? Porque Ele vai curar você hoje. Em nome de Jesus, você não vai ficar prostrado não, porque tem gente que pode até voltar a andar, mas vai querer continuar prostrado com a maca do lado. Mas a ordem de Jesus foi uma: ei, pega a maca agora e levanta. Ah, tem pouca gente. Pega a maca e levanta, porque prostrado você vai continuar vivendo a mesma vida, mas quando Jesus entra, é nova história. Meu Deus do céu! Deixa eu declarar algo para você. Quem te viu prostrado vai ter que ver você correndo. Ah não, pouca gente, eu vou liberar isso de novo. Quem te viu prostrado vai te ver correndo em direção ao alvo, que é Cristo Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Pega a sua maca, a sua cama e pode andar. Maravilhoso que tem algumas traduções que dizem que aquele homem se viu curado. Ele estava no chão, mas ele já havia se visto curado. Porque antes das coisas acontecerem fisicamente, elas precisam acontecer na sua mente, irmão. Deus quer curar a nossa alma aqui. Ele se viu curado. Sabe por quê? Qual que era o choro dele? Não tem ninguém. Ninguém me vê. Eu estou abandonado, eu estou esquecido, eu estou sozinho. Mas quando Jesus chega, ele se vê curado. E quando se fala curado, não é só na perna não, irmão. Sabe por quê? Porque a presença de Jesus, ela é tão poderosa, ela é tão suficiente, Márcia, ela é tão grande, que sozinho ela te preenche. Sozinha ela te inunda, a sensação de abandono vai embora. Oh meu Deus do céu, a dor da solidão vai embora, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores chegou na sua vida. E quando você descobre que um Deus tão grande se importa com alguém tão pequeno como eu e você, não tem solidão que fica diante da sua vida, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Jesus disse: eu me importo, eu vi você. Pega a sua cama e anda.
Porque alguém pode ter te deixado, mas eu cheguei e eu não te deixo. Aquele homem se viu curado, a sua alma está sarada, suas pernas estão curadas, porque Deus o viu. O Deus que se importa chegou até ele. E esse é o mesmo Deus que chega até em mim e em você hoje. Esse é o mesmo Deus que está presente aqui nessa noite, irmãos. Deixa eu declarar algo para você. Hoje você já vai se ver curado. Não, vou liberar de novo. Tem situações que ainda não mudaram, mas você a partir de hoje já vai começar a se ver curado. Tem coisas que ainda não chegaram, mas a partir de hoje você vai viver como já tivesse chegado, porque Deus já liberou uma palavra ao teu respeito. Eu sinto a graça de Jesus aqui, meu irmão. Oh meu Deus do céu, porque Deus está dizendo para alguém: eu já vi, eu já te vi, eu me importo, eu me importo. Aleluia. Paralisia vai embora, o abandono vai embora, a solidão vai deixar de existir. Ele sozinho preenche você e cura você. Ele curou aquele homem. Eu estou falando de um Deus que se importa, um Deus que te vê quando ninguém te vê, um Deus que te vê quando todo mundo já virou as costas. Eu caminho para terminar. João capítulo 9 vai falar do cego de nascença. Só um trecho. Esse cego, eu amo esse texto, eu quero pregar ele aqui mais uma vez. Esse cego, ele tinha uma pergunta que rondava em cima dele. Ele, por ser cego, ele era mendigo, ele era largado, porque se entendiam que por ter nascido assim ele era amaldiçoado. Tanto que havia uma pergunta que rondava em volta dele. Qual pergunta? Quem pecou? Quem pecou? Ele ou os pais, para que ele nascesse assim? Tanto que quando Jesus chega, perguntaram para ele: Jesus, quem pecou? Para que ele nascesse assim. Porque a ideia era o quê? Ele nasceu por causa do pecado, ele é um amaldiçoado. Ele é alguém que precisa ser rejeitado. Então alguns acreditam que existiam algumas tradições entre os judeus, principalmente os ortodoxos, aonde tudo que o judeu considerava impuro ou idólatra, eles tinham um costume de cuspirem no chão. Então, se eles passassem por algum ato de idolatria, eles cuspiam no chão. Se eles passassem por alguém que fosse amaldiçoado na visão deles, alguém que fosse deixado, um leproso, um cego, alguém que está sendo punido pelo pecado, eles cuspiam no chão. Como? Em sinal de rejeição. Quando eles cospem, eles estão dizendo: você é um amaldiçoado, eu rejeito você. Você, não sei quem pecou, mas você é fruto desse pecado. Então, há a possibilidade de sempre que eles passavam por esse homem, eles cuspiam no chão em sinal de rejeição, dizendo que o pai ou a mãe dele pecou para que ele ficasse daquele jeito. Só que quando ele encontra Jesus, a Bíblia diz que Jesus cuspiu no chão. Mas quando Jesus cospe no chão, provavelmente aquele homem pode ter pensado: mais um. Eu estou cansado de ouvir cuspirem no chão, ao meu respeito. Quando Jesus cospe, ele pode ter pensado: mais um. Só que ele percebeu que quem cuspiu não foi embora. Quem cuspiu não saiu andando, continuou. E ele foi fazendo um lodo. E quando ele faz aquele lodo, ele coloca nos olhos daquele cego. Entenda uma coisa. Quando ele começa a fazer isso, a gente precisa entender que Jesus não queria só curar a cegueira daquele homem. Jesus queria também curar o trauma que ele carregava. Por quê? Jesus se importa, irmão. Ele te vê. Quando ninguém te vê, ele te vê. Porque todos olhavam para ele como amaldiçoado, mas Jesus não, eu vou curar o trauma dele. Todos olhavam para ele como ele precisa enxergar, mas Jesus está olhando, não, ele precisa ser curado por dentro primeiro. É como o paralítico do telhado, desceu, o pecado está perdoado, não, mas peraí, ele quer andar. Quem é esse para perdoar pecado? Para vocês verem que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, faz o seguinte: pode andar também que você está curado. Por quê? Porque às vezes a gente olha com a nossa natureza humana, e a gente olha e fala: é desse jeito, o que o Léo precisa é disso, o que o Vaguinho precisa é daquilo, o que a Dayana precisa é disso. Só que Jesus, ele conhece no íntimo.
E deixa eu te falar mais ou menos quem faz sou eu e você. Jesus faz obra completa. Glória a Deus. Então entenda, Jesus ele não queria só curar a cegueira, ele queria curar o trauma que ele carregava. Jesus cospe no chão, faz o lodo, passa nos olhos dele, manda ele se lavar em Siloé, e aquele homem começa a andar pela cidade com cuspe e lama nos olhos. Jesus estava usando a dor dele para curar ele. Era como se Jesus estivesse dizendo: cuspiram a vida inteira para você, te rejeitando, eu também estou cuspindo, mas não é para te rejeitar, mas é para te curar. Era Jesus dizendo: eu faço do objeto da sua rejeição a sua cura. Oh meu Deus do céu, eu faço do objeto da sua dor a sua cura. Aonde você caiu é onde eu vou te usar para ser cura para alguém. Quem está entendendo isso aqui? É Jesus dizendo, como disse para Pedro: volta lá no mesmo lugar. No mesmo lugar, pode voltar para um mar que não deu peixe, porque quando Jesus chega, irmãos, quem está entendendo isso aqui, eu uso o objeto da frustração, da rejeição, para trazer cura. Jesus usa o pó da terra, aquilo que é comum, a saliva, aquilo que é pessoal e íntimo, para dizer: eu estou perto, eu te vi, eu me envolvo com a sua dor, eu toco aonde ninguém quis tocar, eu restauro você, meu Deus do céu, eu vi você, eu cheguei na sua causa, eu cheguei na sua vida. Se você pode ter passado o tempo que for, mas Jesus chegou. Eu estou falando de um Deus que te viu, um Deus que te viu. Depois daquele paralítico ser curado, o louvor agarrou aí, gente, me ajuda aí. Depois daquele paralítico ser curado, mais tarde, ele encontrou com Jesus no templo, e Jesus disse a ele: você está curado, mas vá, preste atenção, e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Jesus, aquele homem, quando Jesus cura ele, foi tão assim, inexplicável. Chegou um homem, falou: você quer ser curado? O cara nem falou o que queria. Jesus falou: vai meu filho, pega a cama, anda, vamos embora. Que aquele homem sai carregando a maca e está todo mundo julgando ele. Por quê? Voltou a andar, mas é sábado. Olha a religião. Voltou a andar, mas é sábado. Está transformado, mas está fazendo isso. Está isso, daquilo. Começaram a julgar ele e perguntaram: quem te curou? Sabe o que ele fala, irmão? Pergunta o quê? Não sei. Não sei. Eu não sei o nome dele, eu não sei. Um homem foi lá e me curou. Estava perdido ainda. Mas aí, mais tarde, a Bíblia fala que ele encontra com Jesus no templo. E quando ele encontra com Jesus no templo, Jesus diz para ele: olha, você está curado. Eu te vi, 38 anos, abandonado, paralítico, esquecido, mas eu cheguei. Restaurei suas pernas, curei a sua alma, transformei o seu coração. Agora, vai e não peques mais, para que você não te aconteça coisa pior. Irmãos, essa fala de Jesus não é uma ameaça, não é uma maldição, é um alerta. Porque o pecado, ele tem poder de destruição. O objetivo do pecado é pagar o seu salário. E qual que é o salário dele? Morte. Jesus está dizendo que se você, depois de liberto, curado, tirado de 38 anos de paralisia, encontrado em seu abandono, quando ninguém te viu, ele viu você, e mesmo depois disso, você continuar com as práticas antigas, pecando, preste atenção, o pecado e não Jesus, o pecado, está repreendido, o pecado e não Jesus, o pecado vai te levar a viver coisas ainda piores do que você já viveu. Porque fica parecendo que Jesus faz uma ameaça: agora que está comigo, eu te curei, agora vai e não peca mais não, senão eu vou jogar uma maldição em você, jogar uma praga em você. Vai e não peques mais, porque o pecado vai te fazer viver coisas ainda piores. Quem está entendendo o alerta?
o pecado e não Jesus, mas o mesmo Jesus que alerta, é o mesmo Jesus que está perto para fortalecer. Vou falar de novo, o mesmo Jesus que alerta é o mesmo que está perto para fortalecer, para que você de fato viva uma nova história. Ele viu você, irmãos, e agora que Ele te viu, Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu tenho uma palavra para você, chega de paralisia. Chega de paralisia. Deus vai te fazer andar novamente esta noite. Oh, aleluia. Quem estiver paralisado vai voltar a andar. A dor do abandono, da indiferença vai ser arrancada do seu coração. Sabe por quê? Jesus te viu. E por que é interessante isso? Jesus te viu. Porque, irmãos, eu posso estar te vendo todo dia. Você me vê aqui todo domingo, toda quinta. Mas só quem conhece por dentro? Jesus. Eu posso passar algo que eu não sou. Você pode passar algo que você não é. Mas eu não posso ver, mas Jesus já te viu. Da mesma forma é a dor que carregamos. Eu prego há 10 anos, há 15 anos, eu prego. Sou pastor, vai para 11 anos. Prego no mínimo 45 domingos por ano, fora os outros cultos. Por que eu estou falando isso? Você acha que eu nunca preguei triste? Você acha que eu subo aqui já feliz da vida todo dia? O Vasco ganhou. Irmão, já subi aqui mal, cara. Mas não é mal de pecado. Eu estou falando que a vida, ela é difícil. Graças a Deus foram raras as vezes. Raríssimas. O altar me renova e eu tenho o maior prazer de viver isso aqui. Mas por que eu estou falando isso? Porque talvez você me olha e às vezes no dia da minha dor foi o dia que eu preguei que mais Deus falou contigo. O dia da minha dor foi o dia que eu entreguei algo de Deus, que Deus transformou sua vida. Quantos testemunhos eu já não ouvi? Pastor, aquela palavra desse dia marcou a minha vida, mudou a minha vida. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando ninguém me vê, Ele já me viu. Quando ninguém sabe, Ele está trabalhando em mim, Ele está trabalhando em você, Ele está tocando o seu coração. Você pode estar olhando e dizendo, cara, ninguém me vê, ninguém me nota, ninguém se importa. Ei, a palavra para você hoje é, Jesus já te viu, e Ele se importa com cada detalhe da sua história. Aleluia, Ele nos ama, irmãos, Ele se importa com cada detalhe, e Ele está de braços abertos, para mudar a minha e a sua vida. Ei, não procura água agitada não. A fonte está disponível. Melhor do que o anjo que agita a água é ter o Deus dos anjos, que é a própria fonte de água viva. Você está entendendo ou não? E é esse Deus que está aqui nessa noite, e Ele já viu você. Eu quero que você se coloque de pé no teu lugar. Ele te viu, irmãos. Ele te viu. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei quais pesos que você carrega. Eu não sei o que pode estar assolando a tua alma e o teu coração. Mas Jesus está dizendo para você, eu te vi, eu me importo. Ele quer curar o teu coração hoje. Eu não sei quanto tempo você está paralítico, seu ministério parou, a tua vida trancafiou, mas Jesus quer libertar hoje você. Jesus quer te fazer andar novamente. Quem está entendendo isso? Feche seus olhos, nós vamos cantar uma canção, mas eu quero que você reflita, olhe para dentro de você. Irmãos, tem como você enganar qualquer um, mas não tem como enganar a si mesmo. Então olha para dentro, e aonde ninguém está vendo, fala, Senhor, você já me viu. Por favor, me ajuda. Por favor, me toca. Por favor, me cura. Por favor, me renova. Por favor, me restaura. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, olhe para dentro de você. De repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Uou!
quer tocar a sua alma nessa noite. Tem cura para você aqui. Tem libertação para você aqui. Estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara, meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com meus sentimentos. Quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Sim, receba esse amor agora. Será tocado pelo amor de Deus. Ele me ama, Ele me ama. Espírito Santo, Ele me ama. Jesus te ama. Ele tem cura para nossa alma. Ele entra onde ninguém entra, Ele chega onde ninguém chega. Não importa o nível, Ele vai lá para limpar e transformar. Agora, a cura é com Jesus, a salvação é com Jesus, mas pegar a maca e andar é contigo. Que é isso, pastor? O primeiro passo é seu, a atitude é sua. Você que quer voltar para Jesus, você que quer aceitar a Jesus, corre aqui, corre aqui. Corre aqui, porque Jesus quer transformar o seu coração hoje. Jesus quer transformar a sua alma hoje. Em nome de Jesus, nós vamos adorar com essa canção. Mas em nome de Jesus, você que quer voltar para Jesus, você que quer aceitar a Jesus, esse Deus que cura, hoje Ele vai entrar na festa da sua vida. Hoje Ele vai entrar no tanque da sua paralisação e vai trazer vida. Mas em nome de Jesus, toma essa atitude. Pastor, tem que ir por quê? Porque vai ser melhor caminhar. A primeira alma já chegou aqui, ó. Sai do seu lugar, dá tempo para você. Dá tempo para você. Hoje é a noite da sua transformação. Oh, me ama, me ama. Me ama. Ele me ama. Dá tempo para você, segunda alma para Jesus. Corre aqui. Deus quer transformar o seu coração. Está chegando a segunda alma aqui já. Oh, meu Deus. Cadê a terceira? Sai do seu lugar. Hoje é noite de salvação. Nós somos a sua herança. Somos sua herança. A terceira alma já chegou aqui. Deus está salvando nessa casa. Corre aqui. Em nome de Jesus. Não espera para amanhã. Cadê você, quarta? O céu se une à terra. Beijo apaixonado. Sim, meu coração dispara. Ele te viu, Ele te viu. Quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Dá tempo pra você, corre aqui.
Sim, sim. Deixa fluir essa graça de Jesus sobre esse ambiente. Seja tocado pelo amor de Deus aí no seu lugar. Ele te viu, Ele se importa. Ele se importa. Arabachou, lebacanta, arabacê, lebatarabas. Arabachou. Tem salvação nessa casa hoje. Feche seus olhos. Estenda a sua mão para cá. Espírito Santo de Deus, Pai, eis aqui essas vidas, Senhor, que ouviram a sua voz, foram tocados pela tua palavra, convencidos pelo teu Espírito, e estão aqui diante do Senhor entregando a vida a ti, Jesus. Pai, o Senhor conhece o coração de cada um deles. O Senhor enxerga onde ninguém enxerga. Pai, eu não sei qual o nível de paralisia, o que paralisou, o que machucou, o que doeu. Mas o que eu sei é que o Senhor tem poder para curar. E os teus filhos estão aqui hoje dizendo, Senhor, que a vida deles pertence ao Senhor a partir de hoje. A minha oração é: começa a curar agora, Jesus. Começa a curar agora. Toda paralisia já vai batendo em retirada em nome de Jesus. Toda dor do abandono, toda frustração, toda solidão vai bater em retirada, porque a presença do Eterno vai inundar esses corações aqui, em nome de Jesus. Senhor, eu declaro que a vida deles a partir de hoje pertence a Ti. Toda proposta do inferno começa a cair por terra agora, em nome de Jesus. E a partir de hoje é novo tempo. A partir de hoje é nova vida. A partir de hoje é um novo nascimento. E o que o Senhor começa a fazer hoje na vida deles possa fluir através deles. E que a família, os amigos sejam tocados por aquilo que o Senhor começa a fazer a partir de hoje. Escreve o nome dos teus filhos no livro da vida, em o nome de Jesus. Amém.